que está se preparando para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, fica a expectativa de que ele continue embalado, consiga os acessos, suba, cresça e volte a ser um time realmente de brigar no mínimo por um acesso à divisão de elite. E o São José começou lá atrás, ele foi construído por equipes boas, dirigentes arrojados, torcedores que incentivaram o time e alguns jogadores que se destacaram não só no São José, mas também na sequência da carreira. Quem fez história do antigo Esporte Clube São José, que depois passou a ser o São José Esporte Clube, foi o ex-ponta de lança, na época era o meia direito, o ex-ponta de lança, o Zé Luiz Pantera. É claro que a grande maioria dos atuais torcedores do São José, como eu também, não teve a chance de ver o Zé Luiz Pantera em ação. Isso foi lá nos anos 70. Mas as histórias são as melhores possíveis e quando a gente tem a chance de perguntar alguma coisa para ele é sempre bom. Zé Luiz Pantera, boa noite, um abraço, é um prazer falar com você aqui na Rádio Piratininga. Boa noite, você. É um prazer falar com você e a todos daqui de São José dos Campos. Olha, quando eu trabalhava no jornal O Vale Paraibano, que tinha o prédio ali perto da sua casa, quase sempre nos encontrávamos, né? E eu lembro que uma vez você me cumprimentou, eu passei, aí veio um senhor e disse, olha, jogava muito, esse daí jogou bola. É verdade mesmo, um pessoal que é muito seu amigo, Zé Luiz? Eu deixo para a torcida, né? A gente procurou fazer o melhor da gente, né? Graças a Deus a gente foi bem sucedido e deu tudo certo para nós aqui em São José dos Campos. E até eu me lembro que o Diede Lameiro, né, que depois virou dirigente, com quem eu tive a chance de trabalhar no dia a dia como setorista do São José, ele me contou que lá na Ferroviária, ele falou, olha, com o Baiano e o Zé Luiz eu dei uma arrumada no time e a gente decolou de vez, eu também decolei na carreira. Foi, acho que uma marca importante da sua carreira no ano, acho que 69, 70... 68. 68, isso, né? Uhum. Em 68 era aquele time com o Bazani, Fogueira, time famoso da Ferroviária, esse mesmo? O time da Ferroviária era muito bom, nós tínhamos uma rapaziada sensacional, né? Aí já começava ali de trás, tinha o Baiano, tinha o Fernando, o Rossi, Belo Omni, o Machado, que era o goleiro, Carlos Alberto, que era o goleiro reserva, na lateral o Fogueira. O meio de campo nosso era um meio de campo muito bom, que era era o Bebeto, eu e o Bazani, né? E tinha os dois, na época a gente falava que era ponta direita, né? Porque hoje você não fala mais ponta direita. Hoje você fala lateral ponta, né? Porque os laterais hoje que estão fazendo a função do ponta direita. Mas o nosso time era muito bom, graças a Deus, nós fomos 3 anos em seguida campeão do interior. Foi um time sensacional. Agora, antes de Ferroviária, até para a rapaziada mais nova também saber a sua trajetória aqui no São José, você veio para cá quando, assim? Quando é que começou o Zé Luiz Pantera no Esporte Clube São José? Bom, eu vim para cá por intermédio do Pedro Ives e o falecido Pedro Ives, né? O Edevar jogava, e o Pedro jogava basquete lá no Corinthians, lá, em São Paulo. E eles viram jogar e pediram para que, se eu viesse vir para cá, né? Eu falei, para mim será maior prazer. Aí a gente veio para cá e, graças a Deus, deu tudo certinho. Isso aí foi em que ano? Isso foi em 65. Em 65, quer dizer, você jogava lá nos juniores, aspirantes do Corinthians, não ia ter muita oportunidade, não ia ter uma boa oportunidade lá, aceitou o convite para vir para o São José, foi isso? Foi. Porque na época o nosso time lá, o aspirante e o amador, era um time bom, tinha uma rapaziada muito boa. E logo em seguida a gente passou a profissional, porque a gente começou a trabalhar com os profissionais, né? Então aí as coisas renderam pra gente, né? A gente aprendeu muito mais coisas e tal.
E graças a Deus deu tudo certinho pra gente. E você tinha quantos anos nessa época, em 65? Ah, nossa senhora. Agora você complicou. Ah, não, tudo bem então. Tinha mais ou menos 15, 16 anos, por aí. Foi isso que eu calculei, porque eu falei, então ele jogou até os 40, né? Mas então foi isso mesmo. Quer dizer, valeu pelo Pedro Ives, pelo Edivar, o Edivar Simões, de verem você, indicaram para o São José, e aqui no For Amigão do Vale, eu tenho a impressão que foram 3 ou 4 anos consecutivos, né? De muitos gols, você é o terceiro maior artilheiro da história do Esporte Clube São José. Como é que foram esses anos aí seus no São José? Então, aqui, graças a Deus, aqui é que eu falei, né? As coisas, a gente se deu bem aqui, né? O time nosso era muito bom, tinha uma rapaziada sensacional, e nós fomos aqui campeão do Vale, campeão da segunda divisão, da primeira, só não subiu para a primeira divisão porque o estádio era pequeno. Você lembra que era na Antônio Sais? Eu não tive o prazer de conhecer o antigo estádio, era um sapão mesmo, era pequenininho, era diferente do Martins Pereira, bem diferente até para jogar, Zé Luiz. Ah, era bem diferente, porque você vê, de um lado nós tínhamos arquibancada, do outro lado não. O campo era pequeno. Bom, você sabe como é que é ali a igreja Dilma fez ali, né? O estádio era ali. Mas era um estádio bem chegado, bem assim, bem arrumadinho, direitinho, você tá entendendo? Porque o nosso presidente era muito bom, o Mário Toboni, então ele cuidava bem do estádio, quer dizer, mandava a rapaziada cuidar do campo, né? E nós, graças a Deus, fomos 3 anos em seguida campeão aqui do interior, e só não subiu para a primeira por causa do estádio, porque o estádio era muito pequeno, entendeu? Aí depois que veio para cá o estádio aqui para o Jardim Paulista, aí eu já não estava mais aqui, aí eu já estava para Araraquara já, lá para a Ferroviária. Eu frequento Martins Pereira, de vez em quando alguns torcedores da antiga até comentam comigo, olha, teve um jogo assim, assado lá no antigo estádio e tal. Dessas partidas aí que você disputou no antigo estádio, tem algumas que você se lembra até com nitidez, principalmente porque se sobressaiu, foi bem em campo, Zé Luiz? Olha, aqui em São José teve várias partidas boas, né, que a gente fez, né? Principalmente no campeonato na segunda divisão, o time foi muito bem, nós pegamos 15 peças que estava embalado, ganhamos deles aqui. Depois veio o São Paulo, jogou 2 vezes, o Palmeiras, o próprio Corinthians. Então nós fizemos umas partidas muito boas, Noroeste. O time era bom, era muito bom, o time era certinho mesmo. Olha, nessa época eu, moleque, ainda morava em São Paulo, né? Que eu nasci lá, frequentava a Rua Javari, morava pertinho ali do campo do Juventus. Meu pai me levava para ver jogos lá. E eu me lembro muito bem que o nível do jogo era interessante, né? Parece que antigamente, nesses anos 70, assim, não havia tanta diferença entre jogadores de segunda, de primeira divisão com os da especial. Confere, era por isso que tantos jogadores saíam no interior para times grandes de São Paulo, por exemplo, Zé Luiz? Eu acredito que sim, porque naquela época tinha jogadores muito bons, tá entendendo? Que nem vou falar para você, no juvenil do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, da Portuguesa do Esporte, né? O Juventus também. Quer dizer, então tinha um time bom pra caramba naquela época lá. Só que hoje as coisas mudaram, né? Hoje o negócio cresceu de uma tal maneira que ficou sensacional o negócio hoje, né? Mas naquela época ela era muito bom. E para conseguir fazer carreira, dava para ganhar um dinheiro razoável ou tinha sempre que pensar em um time grande, em alguma transferência, em uma venda de passe para ter lá um percentual? Como é que vivia o jogador daquela época quando ele olha hoje e vê o cara falando que jogaria por 50 mil reais por mês, um salário assim só simbólico, né? Hoje tem gente que fala em 50 mil como salário simbólico. Como é que era naquela época, Zé Luiz? Isso aí a gente comenta muito, sabe, com os amigos da gente, né? Na época a gente jogava mais amor à camisa, né?
Então, o salário nosso era bom e ao mesmo tempo não é que nem hoje. Hoje você vê qualquer rapaziada aí, tá ganhando uma base, é disso que você falou, uns 50 pau, até mais. Entendeu? Por quê? Porque hoje tem empresário que cuida dessa rapaziada. Naquela época nossa, não, a gente não tinha empresário. Era difícil de você negociar uma diretoria, né? Às vezes a gente precisava do dinheiro porque tem a família da gente para a gente poder tratar. E hoje não, eu vou falar para você, eu não sou contra essa rapaziada. Porque você sabe, o futebol hoje, ele é coisa de 10, 15 anos. Se dentro dessa faixa aí ele conseguir fazer o pé de meia dele, feliz a vida. Se não, vai ficar na rua da amargura, você tá entendendo? Mas era uma época gostosa, boa, porque a gente, que nem no meu caso, do Sérgio Valentim, o Leão que jogou com a gente, o Baiano, apareceu um monte de time aqui querendo levar nós, né? No caso do Baiano tinha o Fluminense do Rio, o Botafogo, o Fluminense, tudo querendo o jogador. E aqui comigo aconteceu, o Botafogo também, só que meu passe pertencia ao Corinthians, naquela época eu vim emprestado para cá, né? E eu ia ser trocado com um jogador famoso, que era o Parada, mas para mim, entrar naquele time do Botafogo, eu tinha que brigar muito. Mas eu ia jogar com o Jairzinho, Gerson, Quarentinha, aqueles caras. Você tá entendendo? Bom, mas só dava para jogar, dava, mas era complicado. Agora, só um detalhe, né? Eu não sou contra, não. Eu não sou contra essa rapaziada que ganha bem, não. Não, também acho que cada tempo tem as suas condições. Eu também penso assim, mas eu entrei nesse assunto pelo seguinte, né? Você acabou de dizer aí, poderia ir para o Botafogo para jogar com Parada, Jairzinho, Gerson, Rogério, Paulo César. Aquele timinho do Botafogo daquela época lá do final dos anos 60. Agora, deu para notar que o que você queria mesmo era jogar. Não adiantaria estar num time grande sem espaço para jogar, né? Hoje tem garoto que prefere ser o sexto reserva de um time grande a sair emprestado para jogar num time pequeno, né? Mas é que hoje é o seguinte, os caras querem jogar, eles querem mostrar o futebol deles, né? Só que às vezes não tem aquela oportunidade de jogar, porque os jogadores que tem nos times chamados grandes são todos valorizados, né? Aí a diretoria, sei lá, o treinador tem que dar carta branca para eles, né? Agora, para a rapaziada que está subindo, tem que esperar, vai ter que aguardar, que nem eu estava assistindo agora há pouco aqui em casa, Real Madrid. Puta, eu estava vendo o Casemiro, ninguém dava nada por ele. Hoje você vê o que ele está jogando, é brincadeira, rapaz. É um negócio sensacional. Você está entendendo? E eles foram campeão hoje aí de novo, lá na Espanha. Então sabe, eu acho legal, eu acho bacana pra caramba isso aí. Eu também entendo que cada um tem o seu direito de buscar o melhor, de conseguir grandes salários, grandes campeonatos. O Casemiro mesmo é um menino que soube fazer a carreira. Quando esteve num momento ruim, de muitas críticas, ele não deixou se levar pela maré, ele foi em busca dos objetivos e hoje você mesmo acabou de dizer, mais um título pelo tal de Real Madrid, né? Só pelo Real Madrid, não é por qualquer time, né? Isso é muito legal. Agora, o que eu vejo assim também é que, por exemplo, né, na época de vocês ficavam reféns, entre aspas, da lei do passe. O Corinthians emprestava para o São José quase que de graça, até, se fosse o caso, ajudava a pagar o salário. Mas se viesse um Botafogo atrás de você, aí o Zé Luiz Pantera ia valer 10 vezes mais também, né? Era mais difícil, né? Pois aqui, ó, veja bem, aqui apareceu vários times querendo levar a gente, né? Mas como eu falei para você que meu passe ainda pertencia ao Corinthians, então não tinha jeito da gente sair, né? Que apareceu times bons aqui, né, pra gente. Você vê que depois eu saí daqui, fui para a Ferroviária, fiquei lá 5 anos na Ferroviária, melhorou mais ainda, que lá era outro nível, né? Que já era uma divisão maior. Aí de lá começou mesmo, apareceu um monte de times para levar a gente. Só que era aquele negócio, a diretoria não deixava a gente sair, mas deixava outros. Você vê, saiu o Ney, saiu o Pio, o Teia,
E eu fui ficando, entendeu? Mas quando eu saí pro comercial, rapaz. Saí pra um time que estava numa situação delicada, que o time não conseguia classificar. E graças a Deus foi eu, o Baiano, pra lá, Fogueira, mais uma rapaziada, e conseguimos deixar o time na especial, entendeu? Aí depois dali saímos, fomos embora lá pro Atlético de Goiás, e lá melhorou mais ainda também, e lá já estava disputando o campeonato brasileiro, e aí apareceu um monte de time, mas como é que você vai sair? O passe pertencia ao Corinthians, eu estava emprestado, não tinha jeito, você tá entendendo? Era difícil, não era fácil não. Imagino, porque cai naquilo que a gente acabou de comentar aqui, né? O Corinthians emprestava você, mas não para concorrentes fortes. Geralmente para clubes com os quais ele tinha uma espécie de convênio, né? Olha, eu empresto o Zé Luiz Pantera, você facilita a venda do passe do Fogueira, lateral esquerdo, e daí por diante. Essas coisas aconteciam muito nos anos 70, principalmente, né? Agora, quando aparecia um time grande querendo levar um jogador que o outro grande não dava espaço, aí parecia que o jogador era hipervalorizado, dificultava por causa disso, né? E para ter o passe nas mãos também, o jogador era mal visto. A gente lembra o caso do Afonsinho, parece. Então, né? E muitos outros, né? Era assim. A gente, até hoje, né? Eu fico vendo aí, assistindo, acompanhando essa rapaziada aqui, que joga em time chamado Grande. Tem muitos jogadores aí, rapaz, que ganham uma fortuna. Uma fortuna. É que nem eu falei, eu não sou contra eles não, eles estão certinhos. Você tá entendendo? E o cara, se ele jogar, ele joga lá, às vezes 20, 30 minutos só, às vezes nem joga. O cara fica no banco. Entendeu? Que nem eu, teve um colega meu que jogou comigo, cara, ele, brincadeira, ele não jogava no time, então ele ganhava uma base, sabe de quanto? 400 pau por mês, cara. Aí. Só ficar no banco é um negócio doído, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas ele não tá errado, ele tá certo, ele tá na dele, pô. É verdade, o empresário é bom. Ele tá na dele, mas que nem eu falei, porque o futebol, ele é curto. Se você, dentro daquilo que eu falei pra você de 15, 20 anos, se você não fizer seu pé de meia, aí você vai errar lá mesmo. Não, e complica porque também hoje em dia tem aquela história, né? O empresário, ele ao mesmo tempo que ele é um facilitador, ele defende os interesses do grupo de jogadores com os quais ele trabalha. Então o clube grande chega e fala assim, olha, me ajuda a trazer fulano de tal para cá. Aí o empresário ajuda, mas fala o seguinte, olha, só que você também me ajuda e abre um espaço aí que eu preciso encaixar Ciclano e Beltrano no elenco. Então, às vezes você vê chegar um jogador de nome, uma grande contratação, e dias depois vem um ou outro ali menos conhecido, menos famoso, mas é o esquema com o empresário, né? Tem muito disso também, quando antigamente era um negócio assim, direto de clube para clube. Às vezes os caras ganhavam um dinheirão em cima do jogador e o jogador mesmo não via dinheiro nenhum, né, Zé Luiz? Era difícil, não via, cara, não via não. O que ganhava mesmo era o clube, né? Porque a diretoria tinha mais condições de negociar, né, do que a gente, né? Então era difícil, mas graças a Deus, mas foi tudo bem para mim, me deu certo. Eu agradeço a Deus que me deixou jogar um bom tempo e fiz um bom campeonato aqui em Araraquara, Ribeirão Preto, em Goiânia, entendendo? Aí depois voltei para São Paulo para jogar no Juventus também, lá na Rua Javari, e nós fizemos uma temporada boa lá, né? E o engraçado é o seguinte, né? Cara, sabe, eu tô contente, porque eu tive a oportunidade grande, assim, de, como é que eu posso falar para você? De jogar com vários jogadores bons, né? No caso, que nem você pegar um time do Santos, do Botafogo do Rio, Cruzeiro, você jogar contra de Seu Lopes, Tostão, Pelé, Coutinho, Ademir da Guia, Luiz Pereira, o Leão, que jogava com a gente aqui, entendeu? Então, cara, eu vou falar pra você, eu fico contente, né? É uma pena que a gente, às vezes, fica... e agora a gente parou. Mas você fica assistindo jogos, pelo vamos supor, que no caso do Pacaembu, Morumbi,
Vila Belmiro, Vila Belmiro hoje tá lindo pra caramba. Pacaembu, você tá entendendo? Então, sem dúvida. A gente fica assistindo esses jogos assim, nesses campos, dá saudade. Por quê? Você passou por ali. A gente ganhou, a gente perdeu, mas mais ganhou do que perdemos, né? Mas o time era muito bom, o time era sensacional. E assim, o treinador que era legal, que era o dia de Lameiro, né? E tantos outros treinadores que passou na mão da gente, e graças a Deus, foi tudo bem. E é um negócio também interessante, aliás, antes de mais nada, o Chaga Júnior aqui, que hoje trabalha na produção, ele é o apresentador oficial do programa, mas por causa da pandemia ele está numa função diferenciada. Ele avisa aqui que tem 2 te mandando abraço. Um é um tal de Xavier, que jogou com você no São José, né? O Xaxá. O Xaxá, né? O Xavier, ninguém conhece aqui em São José dos Campos. O cara foi... Se falar Xaxá, todo mundo conhece, mas quando o Xavier é meio difícil. Foi lateral, ponta, preparador físico, torcedor, ajudante do São José, fez história no São José. E o outro é simplesmente o maior artilheiro da história do São José, que divide aí o pódio com você. Você é o 3º maior artilheiro, ele está na primeira colocação. Mas são todos assim jogadores famosos, históricos, que é um tal de Tio Marino também, que não jogava nada, né, Zé Luiz? Pois é, então, o Tio foi o primeiro e o segundo, né? Acho que o 3º era Bolacha na época. Você chegou a jogar contra o Tio Marino na mesma época dele? Porque no São José não deu, né? Não teve jeito, né? Não, naquela época não. Ele jogava, me parece que ele veio de Ribeirão Preto pra cá, né? É verdade. O Tio Marino, ele já nos anos 70, ele já estava no Corinthians, né? No final dos anos 70. Mas ele veio pra cá mesmo em 79, final de 79, 80. E você só passou por aqui em 78, ainda teve um último ano, mais no final de carreira, foi isso, né? Foi. Mas melhor pro torcedor, né? Ele teve a chance de ver primeiro você, depois ver o Tio Marino e bola pra frente. Aliás, tem essa questão aí de ver jogadores, Zé Luiz. Eu costumo dizer o seguinte, aquele pessoal dos anos 70, começo dos anos 80, quando eles jogavam um campeonato paulista, por exemplo, eles jogavam contra os melhores do país, o campeonato brasileiro, porque não havia esse êxodo de jogadores para o futebol estrangeiro. Lá na Europa, por exemplo, cada time poderia ter apenas 2 ou 3 estrangeiros. E lá, o italiano era estrangeiro em Portugal. Hoje não, é tudo Europa, não tem problema nenhum. O jogador brasileiro vai lá, ele tem um avô que foi italiano, ele já passa a ser considerado italiano também, bola pra frente, vai jogar do mesmo jeito. Antigamente não, os caras não tinham pra onde ir, né? Ou jogavam no time grande, ou tinham que arrumar brecha nos times menores, e também tinham dificuldades, porque esses times menores tinham os mais novos também surgindo, não, Zé Luiz? Pois é. Você vê, igual desse aqui, que você falou, nós tinha esse menino aí, o Xavier, Zé Carlinhos, não sei se você conheceu ele. Zé Carlinhos era o Pelezinho do time aqui, né, de São José dos Campos. A gente chamava de Pelezinho, mas ele era sensacional, jogava muito, ele. Edson Mugro, o goleiro, tinha o Leão, o Sérgio Valentim, tinha o Galo. Quer dizer, eram 3 goleiros muito bons, né? Quer dizer, na lateral tinha o Baiano, o Alemão Central, o Flávio, o Meira. Na lateral, assim, o Ajato, meio do campo era muito bom. Tinha o Valdir, que cabia em qualquer time chamado grande de São Paulo, Rio. Eu jogava muito, entendeu? E lá na frente, então tinha o Bicudinho, tinha uns carinha bons. E a gente conseguia fazer o melhor para São José dos Campos, né? E graças a Deus deu tudo certo para nós aqui. A conversa está muito boa, até esqueci que eu tenho um intervalo aqui. Você volta daqui a uns 2, 3 minutos para a gente continuar a prosa, sem problema? Não, sem problema. Dá para tomar um cafezinho aí, daqui a pouco a gente volta, tá legal? Tá bom, você liga aí então. Parada dos Esportes Piratininga. Parada dos Esportes. São 18 horas e 49 minutos, nós estamos entrevistando o Zé Luiz Pantera.
ex-meia do São José no final dos anos 70, depois seguiu adiante na carreira, reside aqui na cidade, está entre os 3 maiores artilheiros da história do São José. Quem viu jogar disse que realmente gastava a bola, era o ponta de lança da antiga, aquele que sabia vir buscar o jogo, armar uma trama ofensiva, definir lá na frente. Nesses seus tempos aí, nos grandes momentos, teve algum jogo assim que o pessoal foi pro estádio para ver o César Lemos do Palmeiras, o Pelé, o Rivelino do Corinthians, o Toninho Guerreiro do São Paulo e acabou vendo o Zé Luiz Pantera arrebentar com o jogo? Teve alguma partida desse tipo, Zé Luiz? Olha, aqui em São José, as únicas partidas que nós fizemos aqui com um time chamado Grande foi contra o São Paulo, jogamos 2 vezes, e nós conseguimos ganhar o São Paulo 2 vezes aqui, 2-1, e eu fiz um gol, o Zé Américo fez outro no primeiro jogo, e no segundo também fiz um gol, e o outro foi Bolacha, no segundo tempo. E dos outros jogos que nós fizemos, só jogamos também muito bem contra o Corinthians aqui, passamos 3-3 lá no campo do Roda. O Ferretinho fez 3 gols, né? Nesse dia aí, jogou barbaridade, fez 3 gols. E contra o Palmeiras nós empatamos aqui. Acho que foi 2-2 contra o Palmeiras. Mas foi um jogo bom. Foi um jogo ruim não, foi um jogo bom. E o 15, Piracicaba na época era um time muito bom também. Nós conseguimos ganhar deles aqui. Então, eu acho que para nós aqui foi uma alegria, né? Ganhar desse time chamado Grande. Ah, sem dúvida nenhuma, né? E cai naquilo que a gente sempre comenta, os grandes de antigamente possuíam os melhores jogadores do país, eles não perdiam jogadores para os times estrangeiros, os grandes craques ficavam aqui no país. Então quando você enfrentava o Santos, era o Santos de Pelé. Nos tempos de hoje o Pelé não ficaria 2 anos no Santos, né? Já apareceria um time da Europa e levaria o Pelé de qualquer jeito, não, Zé Luiz? Eu aqui em São José nós não jogamos contra eles não, mas nós jogamos lá em Araraquara, joguei mais ou menos umas 10 partidas contra eles. O time do Santos na época era um time bom pra caramba, nossa senhora. Pelé, Coutinho, Dorval, Edu, Ramos Delgado, entendendo? Gilmar, então o time era bom pra caramba, o time deles, né? Do Cruzeiro, que nem eu falei pra você, nós jogamos contra Tostão, Diceu Lopes, Zé Carlos, o volante, Neco, na época era um lateral direito, muito bom. Então, graças a Deus, eu tive assim a oportunidade de jogar contra esses times chamados Grande, né? Principalmente do time do Rio de Janeiro mesmo, também joguei contra eles, América, Botafogo, e o Vasco também jogamos também. E deu certo para nós, né? Graças a Deus. E era uma época assim que geralmente o zagueiro central procurava ficar na sobra, empurrava mais o quarto zagueiro para cima do centroavante e o volante encostava no meia ponta de lança, né? Um pouquinho a voz aí. Opa, que foi? Eu vou dizer. Oi. Sumiu um pouco a voz aí. Tudo bem, deixa eu ver se melhora agora aqui. É normal, ao vivo é assim mesmo. Melhorou, voltou ao normal? Vou dizer. Voltou? Já... sumiu um pouco aí, não tá dando para ouvir direito. Eu não posso gritar aqui. Vamos ver se o Wagner Moreira, que sempre dá um jeitinho de resolver as paradas, consegue melhorar o áudio para você. Voltou ao normal? Agora me escuta bem, Zé Luiz? Melhorou um pouquinho, tá? Eu não sei se é o problema do telefone que tá chiando muito, o que tá acontecendo. Bom, mas vamos... tá dando para ouvir agora. Bom, vamos lá, né? Eu dizia o seguinte, né? Antigamente, assim, os caras encaixavam a marcação, era o quarto zagueiro no centroavante, o zagueiro central ficava na sobra e o volante cuidava mais do ponta de lança, né? Desses jogadores aí que você teve a chance de ver de perto, de enfrentar, né? Qual aquele que mais te impressionou, que você falou, pô, esse cara realmente é bom demais, não deixou jogar? Mas eu vou falar pra você, cara, olha, teve um jogador que ele fez história, você sabe disso. É um cara sensacional, um cara, como é que eu posso falar para você? Foi um dos melhores jogadores, né, do mundo, né? No caso do Pelé. Até eu tive conversando com um amigo da gente, contando umas histórias dele num jogo Santos e Ferroviária lá na Vila Belmiro, né? Porque nós o jogo estava 0-0. E de repente
sai uma jogada lá, o Pelé no meio do campo. Aí ele perdeu a bola e os caras começaram a xingar ele, né? Mas o que aconteceu? Ele mandou o Edu parar, o Edu parou, a bola tinha saído pela lateral para bater o escanteio. Aí ele começou a conversar, a falar com a turma da defesa do Santos. Tá? Aí os caras brigaram com ele. Você não tá jogando nada, que é isso, que é aquilo, coisa e tal. Puta, pra que foi falar? Aí o Bazzani falou, puta, vai mexer com o cara tá quieto, deixa o cara jogar, né? Puta, você tomamos de 5. Tomamos de 5. Vocês não foram as únicas vítimas dele, não. Essas histórias aí a gente já ouviu falar de Brito, falou isso, Fontana, jogadores famosos, de grandes clássicos. Muita gente sofreu com ele também, né? Mas em compensação, rapaz, a gente poderia devolver pra ele lá em Araraquara, lá. Metemos 4-0 neles lá. Eles tinham acabado de chegar da Alemanha, entendeu? Aí nós metemos 4 neles lá dentro lá, ele até me deu a camisa dele, tá comigo. Opa, quer dizer, você tem uma camisa do Pelé, isso? Eu tenho, tá aqui guardadinha. Cara, talvez você não tenha recebido os salários do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas você tem uma camisa do Pelé, né? Jogou contra, né? Tá guardadinha a camisa aqui, rapaz. Essa é uma joia, né? Sem dúvida. E tem outras também assim, de mais alguém conhecido? Eu tinha bastante. Eu tenho aqui essa do Pelé, tem a do... como é que eu posso falar? Tem a minha, que eu jogava aí aqui no Martins Pereira, né? Do São José, do Formigão. E hoje eu tenho uma camisa aí do... me esqueci o nome daquele rapaz que... Foi um jogo que o São Paulo... O São José disputou. O São José fez um jogo... Era para o jogo para disputar uma final de campeonato aqui, paulista, e parece que o São Paulo comprou o jogo, sei lá o que aconteceu. Aí fizeram os 2 jogos em São Paulo. E perdeu os 2 jogos de 1-0, né? André Luiz. Eu tenho uma camisa dele, tá aqui, tá comigo também. Então, também camisa bonita, camisa boa, histórica. Por falar em história, costuma-se dizer o seguinte, poxa, às vezes um clube não valoriza seus ídolos, seus jogadores emblemáticos. Eu vi você já em algumas homenagens feitas por diretoria do São José, por torcedores, né? Nesse ponto aí, o pessoal reconhece o Zé Luiz Pantera e a sua história no São José. Ainda falta alguma coisa, você de vez em quando fica naquela de considerar que poderia ser algo mais, Zé Luiz. Eu acho que não, né? Eu acho que o que eu tinha que fazer aqui em São José dos Campos eu fiz, né? Então, às vezes a gente encontra com torcedores, né, que participou muito de treinos, de jogos nossos lá em cima, e às vezes a gente comenta, conversa muito a respeito, os caras falam, o tempo bom, coisa e tal. Falei, isso já foi, agora não tem mais jeito, né? Agora, o que precisava mesmo agora aqui para levantar de novo aí sei lá, ter uma diretoria boa, um bom time, né? Porque uma bela de uma cidade, ter um belo do estádio e não ter time, aí é complicado, né? É um momento ruim nosso, a gente precisa sair dessa, quem sabe nesse ano já comece a subir o primeiro degrau, saia da 4ª para a 3ª divisão e vamos em frente, né? O importante, pelo menos, é que a gente de vez em quando tem a chance de conversar com vocês, que construíram uma história bonita, que fizeram o São José virar um time respeitado, um time conhecido em todo o território nacional, e é bom saber que o amigo tem boas lembranças desses seus tempos aí de jogador. Prazer enorme pela entrevista, pelo novo contato, e qualquer hora a gente se vê por aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal, para mim foi um prazer conversar com você. E muito obrigado. Que eu posso fazer. É isso aí, Valdeci. Valeu, nós que agradecemos. Nós, a torcida do São José, nós da equipe aqui da Rádio Piratininga, e vamos fechando nosso Parada dos Esportes, lembrando que outras entrevistas já estão aí na nossa página no YouTube, vai lá, conteúdos para você acompanhar e ouvir novamente. Amanhã a gente voltará às 18 horas, eu sigo de plantão aqui no site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos.